mais um treinamento que visa concluir aquele processo que Deus nos chamou no início do ano. Deus nos chamou à maturidade. Vocês se recordam? Amém? Nós começamos falando um monte de coisas acerca de maturidade, depois fizemos o curso do Obreiro Aprovado, vocês treinaram, estão praticando os ministérios que Deus deu para vocês, e agora nós vamos voltar para o segundo semestre, mais uma lixada, mais um prumo, e vamos que vamos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra. Eu queria chamar o Roberto aqui. Vamos estrear com a primeira pregação num culto de domingo, e eu louvo a Deus por ter esse privilégio de empurrar mais um rumo ao chamado. Para que você saiba, Roberto está há 2 anos conosco, 2 anos supervisionado por esta igreja e por mim, então acompanhando de pertinho. É uma pessoa que percebo o chamado para a pregação da palavra, como percebo o chamado em cada um de vocês, e a gente tem empurrado cada um de vocês. Então esta é a noite de estreia, e com humildade, com pequenez diante de Deus, eu já tenho instruído ele nisso, ele já está sendo discipulado. O caminho é longo, é a primeira de uma grande jornada, no nome de Jesus. Sinta-se em casa, aliás, é a tua casa, e todo mundo que olha aqui, saiba que está olhando de lá, com aquela cara assim de glória a Deus, é isso aí, concordamos, estamos juntos, amém? Todo mundo aqui torce para todo mundo, porque essa é a ideia do reino. Então, o risco é zero, o risco é zero. Qual que é o risco desse momento? Zero, porque você está pregando na tua casa por gente que te ama, e o Espírito Santo está com você. Amém? Senhor, está aqui o Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida do Roberto, que ele possa ser boca Tua, que o Senhor traga a ele a tranquilidade e a paz que ele precisa para ministrar aquilo que o Senhor já de antemão colocou no coração dele. Usa-o com poder. Senhor, é a inauguração, e eu creio, ó Deus, de um grande ministério, de uma grande jornada. Tudo que o Senhor tem para nós é grande. Se a gente não se atrapalhar no caminho, a gente vai cumprir algo grande, porque o que o Senhor tem para nós é sempre especial. Abençoa o Teu Filho, ó Deus, dá sabedoria a ele, dá sabedoria a esta igreja, dá sabedoria a mim, para que a gente possa reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas e direcioná-las ao Teu propósito. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Paz do Senhor, boa noite a todos. Um pouquinho nervoso aí, o pastor Gil sabe como é que é, né? Uma semana antes ele fala, você vai lá pregar, então, mas primeiramente eu quero dizer o seguinte, não foi nada combinado, fora o chamado que ele me passou aí, ele não me colocou nada para falar, nenhuma tema, nenhuma palavra, Eu falei, não, mas não quer, não, vai lá, fala o que Deus mandar você falar, você fala. Eu falei, tá bom. E não foi combinado com o Ministério de Louvor, que cantou a respeito de Cristo e da nossa necessidade dele, Não foi combinado com o pastor a respeito dele falar um pouco que nós só dependemos de Cristo, E eu vou falar um pouquinho de Cristo também, Então vamos continuar no mesmo assunto aí, É engraçado que durante essas semanas que eu estava estudando a palavra, pedindo ao Senhor que me instruísse, para ter uma palavra relevante para a igreja, e eu falei, bom, vou falar desse assunto, vou falar daquele, E ele falava para mim, não, falar de Cristo, Não, mas Cristo o pessoal já sabe, Não, mas vai falar de Cristo. Não, então vamos estudar. Não, você vai falar de Cristo. Aí eu me convenci, Falei, tudo bem, então vamos falar de Cristo. Vamos melhor obedecer, E é bom, porque é fácil, Falar de quem a gente ama, de quem a gente conhece. Então, para mim foi até um alívio, Eu quero começar a pregação lendo com vocês, na verdade, um versículo aqui, meio versículo. Não preciso nem que vocês abram, tenho certeza que todos sabem de cabeça, Antes disso, eu quero pedir que os irmãos aí me deem uma força, Toda vez que concordar aí, dá um glória a Deus, um aleluia bem alto. O pastor falou que se não tiver pelo menos 3 glória a Deus na pregação, eu já estou fora. Então, quebra o galho aí, dá uma ajudada, O versículo é 1 Coríntios 11, 25, parte B, tá? Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes
em memória de mim, ok? Não é dia de ceia não, né? A gente está acostumado a falar na ceia, mas guarda aí, depois a gente continua. Há umas semanas atrás aí, estava fazendo o meu trabalho, né? E eu acabei indo fazer uma consulta na casa de um cliente meu, né? E eu entrando na casa dele, era um apartamento, e eu fui cuidar dos bonsais dele lá na varanda. Eu passando pela casa dele, eu já vi logo uma Torá bem grandona, aqueles livros, né, grossão, bonito, exposto na prateleira dele, né? E aí eu fui caminhando, tinha lá mais um Talmud, aí tinha kippá na mesa, tinha o mezuzá nas portas, todas as portas dele, né? Uns menorá lá, eu falei, esse cara é judeu, né? Só pode ser com tudo isso aí, né? E deve ser aquele judeu de verdade, né? E aí fiz lá meu trabalho e tal. Depois, na hora de terminar, o cara bacana, vamos tomar um café, conversar, né? Tomei um café junto com ele. E aí a gente acabou entrando no assunto, não sei porquê, né? A respeito de religião, né? Aí eu falei, não, eu sou teólogo, curso e tal. Ele, eu sou judeu, né? Eu falei, não. Aí eu percebi. Ele, você viu aí, né? Eu falei, então. Aí ele, você conhece o judaísmo? Eu falei, olha, talvez não conheça como você, que é judeu praticante, né? Mas a gente estuda, sim, Velho Testamento, estuda o judaísmo, né? E aí começamos a conversar a respeito disso, né? Ele estava me contando que ele estava preocupado com a questão do coronavírus, com tudo isso, né? Que as orações dele, ele estava tentando entender por que Deus tinha mandado isso, e pedindo pelas pessoas, por Israel, por todo mundo, né? E assim, fomos conversando a respeito de várias coisas. É engraçado que ele ia falando, né? E aí eu já ia ligando, eu falei, isso está lá em Apocalipse, isso aí está lá, né? O cara não deve conhecer muito o Novo Testamento, né? E aí eu falava, é engraçado que, né, para nós que somos cristãos, temos essa palavra, tal, e conversando com ele, e a cara dele ficava aquela cara de interrogação. E aí chegou um certo momento, eu até perguntei para ele, eu falei assim, posso te fazer uma pergunta aí, né? Você não se sinta ofendido, nem chateado, na verdade é mais curiosidade, eu como estudante, né? Ouvindo de um judeu é mais fácil. Falei, como que vocês fazem a respeito do pecado, né? Porque vocês tinham que levar, fazer sacrifícios, perdoar, né? Hoje não pode mais, e aí, como é que vocês fazem isso? Aí ele deu aquela engasgada, engoliu seco, falou, a gente tem o livro das leis e tal, né? Ele falava muito de lei, ele inclusive tinha um livro separado com as 613 leis lá. Ele falou, a gente peca a todo momento, né? Você vê, eu acabei de passar pelo mezuzá aqui, não beijei, então isso é pecado, não sei o quê. Eu falei, então, como é que você trata disso? Ele falou, olha, a gente está esperando chegar o Messias para perdoar a gente, né? Enquanto isso, a gente vai levando aí, tenta não pecar isso, não pecar naquilo, né? E tal, e vai passando. E eu falei, tá, né? Bacana e tal. E conversamos outras coisas. E aí, assim, quando eu saí de lá, eu fiquei muito pensativo, né, a respeito disso. Falei, um cara, assim, né, fiel a Deus, fazia toda a prática e orava e pedia e tal, né? Mas falta aquele, né? Falta aquele mais, né? Falta o Jesus, falta o Cristo na vida dele, né? Deve ser estranho, triste, pelo menos eu achei estranho. O cara viver essa fé, viver tudo isso, à espera de alguém que já veio, alguém que já fez um monte de coisa por ele nem precisaria fazer mais, né? E eu saí meio encafifado com aquilo na cabeça e tal, né? E aí Deus falou comigo, ele falou, mas e vocês, não fazem isso, né? Eu falei, mas como não fazem isso o quê, né? A gente conhece o Evangelho, né? E aí marcou muito na minha mente uma pergunta que ele fez, mas você pratica o Evangelho? Você anda no Evangelho? Né? Então essa hoje é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês andam no Evangelho? Vocês vivem de fato o Evangelho? Porque conhecer a gente conhece, né? A gente lê aí, conhece, fala, proclama. Mas e no dia a dia, como que funciona, né? Eu pude ver o dia a dia dele, né? Ele tinha uma rotina lá de leitura, de estudo e disso e aquilo, né? Então por isso que eu comecei com essa parte da Nova Aliança, mas a gente vai falar um pouquinho mais, né? A verdade é que é o seguinte, né? Desde que Cristo foi para a cruz, o diabo achou que tinha vencido ali, né? Eu vou matar o Cristo, e aí não vai se cumprir, ele não vai ter ação dele, né? Mas na verdade era um plano de Deus, né? E aquilo ali foi
na verdade, teve um efeito contrário, né? Hoje conhecemos a Cristo, o poder dele foi revelado e tudo mais, né? Ele venceu a morte por conta daquela ação, né? Então, imagino eu como deve ter ficado o demônio, né, naquela hora, né? Falou, pô, e agora? Deu o contrário, ferrou, tá tudo errado, né? A verdade é que é o seguinte, depois disso, ele continuou a agir, mas de uma forma diferente, né? Tentando diminuir o Cristo que venceu, né? Tentando trazer confusão na palavra dele, na prática nossa no dia a dia, né? Logo no primeiro século, assim que Cristo foi assunto aos céus, já começaram alguns judeus tentando judaizar o povo, né? Tirando práticas que Cristo já tinha abolido, já tinha feito sacrifício, já tinha trazido as profecias e se cumprido. E aqueles judeus começaram a tentar trazer isso de novo, né? O quê? Trazer um engano para a prática do cristianismo, trazer uma conduta errada, né? Fazendo o quê? Anulando coisas que Cristo já tinha feito, né? Desmerecendo coisas que Cristo já tinha feito. Então a gente pode ver isso. Paulo, né, nas cartas, ele combatendo muito isso, né? Por exemplo, ele fala sobre questão de circuncisão em Gálatas, sacrifício em Romanos, comidas e outros rituais em Coríntios. Então, assim, se nós pegarmos a questão do Paulo lá, ele está sempre ensinando a respeito de algo, fala, não, está errado, isso Cristo já fez, não, está errado, isso não precisa mais, isso se cumpriu em Cristo, ou seja, tentando limpar o Evangelho, né? Tentando trazer a doutrina correta, né, para dentro disso. Depois disso, a gente pode ver também ainda nos primeiros séculos o apóstolo João, né? O Evangelho de João, na verdade, eu acho uma das aberturas mais bonitas de livros da Bíblia, né? Às vezes eu leio a Bíblia, eu vejo algumas passagens lá, para mim parece um quadro, sabe? Uma pintura, algo bonito que você olha e fica admirado, né? Então João já abriu o Evangelho dele, né, com isso, né? Vocês devem conhecer também, né? Acho que sabe de cabeça. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No 3, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Qual que era a ideia de João aqui? Qual que era a afirmação dele? Afirmar que Cristo é Deus, né? Que Cristo estava no começo, estava durante todo o percorrer do Velho Testamento, havia morrido e se firmado lá como Deus, né? Mas por que ele fez isso? Para combater uma prática que também estava se instaurando na igreja dos primeiros séculos, o gnosticismo, né? O gnosticismo vinha de ideias grego e romanas, de que a matéria era má, né? O corpo é mau e o espírito é bom. Então ele não podia ser Deus. Como? Se ele veio em carne, se ele andou, ele tinha uma matéria má, então ele não pode ser Deus, né? Ou ele é um espírito, tinha algumas crenças, algumas vertentes dessa crença que acreditava que ele era um fantasma, que ele passava e você não podia tocar, né? Mas nós sabemos que ele comeu com os discípulos, me toca, depois sumia e aparecia, ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, João, se você pegar o cerne do evangelho todo dele, é afirmar isso, né? Cristo é Deus, né? Então, mais uma vez, mais alguma poluição, mais algo queria se infiltrar dentro do evangelho, né? E foi tão forte esse gnosticismo que, se não tivesse sido combatido pelos discípulos, né, de maneira ferrenha lá, provavelmente a gente seria gnósticos hoje em dia, né? Foi uma batalha grande, né? Mais uma artimanha do diabo, né? Tentando deturpar, tentando tirar Deus do lugar dele de Deus, né? Colocar ele como profeta, colocar ele como um espírito, como qualquer outra coisa que não como Deus, né? Depois, mais tarde, ano 300, aí, terceiro século, Constantino, né, foi imperador de Roma e proclamou que o cristianismo seria uma prática romana, né? Então começou ali a igreja romana. Mas antes disso, o que ele fez? Um sincretismo entre as ideias romanas, as ideias gregas, né, e as ideias judaicas, né? Começou-se ali a colocar homens como intermediário de Deus, colocando homens como se fossem pessoas que teriam acesso a Deus e outros não, colocando um monte de santos, um monte de outras coisas, né, que tentava tirar o quê? Esse título de Deus, de
único representante entre nós e Deus, né? Tentando tirar esse acesso que nós temos a Deus diretamente, né? Nós sabemos que quando Cristo foi crucificado, o véu foi rasgado. Ele se fez o quê? Um sumo sacerdote, né? Então, através dele, nós temos acesso direto ao Pai. Então, nós não precisamos, né, de um papa, de um santo, não precisamos de nada, né? Cristo fez isso por nós. Então, mais uma vez, o evangelho estava sendo tomado por outras ideias, por algumas outras coisas, para confundir, né? Então, você percebe que o demônio, ele apanha, mas é insistente, né? É persistente. Mas, glória a Deus, Deus sempre levanta homens, sempre levanta discípulos, apóstolos, né? Então, tivemos a reforma, depois, tempos para frente, deu uma arrumada nisso. Então, o que acontece? A gente vai vendo que, à medida que o cristianismo vai andando, vai sendo construída a sua história, né, há tentativas de manchar, de tirar, de diminuir o lugar de Cristo, né? Então, nós sabemos que Cristo é um sacerdote, né, que Cristo é Deus, né, que Ele fez sacrifícios, instituiu leis novas, né, que nós não precisamos ficar amarrados às outras, né? Paulo fala muito claramente, né? Às vezes essas leis aí servia mais de escravidão e para ajudar a pecar do que para não pecar, né? Que nem eu falei agora, o cara passou pelo mezuzá, não beijou, já pecou. Ou seja, o cara vai passar quantas vezes numa porta ali durante o dia? Na casa dele todas as portas tinha. Imagina, pecou 50 vezes por dia, né? Então isso é um aio, né? Como ele diz lá, né? É uma escravidão, né? E Cristo já nos libertou, né? Então, recentemente, aí, assim, a gente podia ficar a noite inteira aí falando diversas tentativas, né? Estou passando por algumas só, né? Recentemente, algumas denominações também vêm trabalhando de uma forma meio errada, né? Tentando colocar Deus de lado, Cristo de lado. Parece que a gente não precisa dele, parece que precisamos de milagres, parece que precisamos de uma água santa, ou, né, de algumas coisas que tira esse acesso, tira esse sacrifício, né? Diminui o reino de Deus, né? Temos algumas ideias de que Cristo vai vir um dia, vai reinar, vai instaurar o seu reino e vai ser rei, né? Mas não, Cristo já é rei, né? Cristo já reina. Nós podemos ver na passagem na Bíblia, diversas passagens que afirmam isso, né? Foi-me dado poder no céu e na terra, está à direita do Deus Pai, foi dado poder no céu, na terra, embaixo da terra, né? Quem reina embaixo da terra não é o demônio, é Cristo, né? Quem reina na terra é Cristo, quem reina no céu é Cristo. Então Cristo já é o nosso rei, né? E se vivemos debaixo de Cristo, vivemos no seu reino, somos súditos de um reino, né? O rei dá ordem, um rei correto, né? Não estou falando aqueles reis malucos de filme lá que explora o povo e castiga, né? Não é esse tipo de rei, né? É um rei que avança, é um rei que conquista, é um rei que instaura o seu reino, é um rei que cuida do seu povo, não deixa ele passar necessidade, é um rei que tem um exército forte que combate quem quer pegar o seu povo, os seus súditos, né? Esse é o nosso rei, né? E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Nós deixamos isso de lado. Parece que estamos na esperança dele vir, esquecendo que ele já reina, né? Então esse é um novo engano aí que veio, né? Então, por que eu falei sobre o cálice da nova aliança? Porque ele já foi instaurado, né? Então nós não devemos viver de acordo com a velha aliança, né? Cristo diz, vem uma aliança superior, uma aliança que foi comprada com sangue, né? Paulo, em Gálatas, explica que um testamento ele vale a partir de uma morte, né? Quem é advogado aí sabe, né? Tem o testamento, o cara morreu, agora está valendo. E foi isso que Cristo fez, né? Com seu sangue. Então ele morreu para validar aquele testamento e para deixarmos vigente dessa nova aliança, né? Então gostaria que vocês lessem comigo agora Jeremias 31. A gente vai ler do 31 até o 34.
Encontraram? Amém? Vamos lá. Jeremias 31 a 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Amém? Amém. Então, hoje, você conhece o Senhor? Conhece o Senhor no seu íntimo? Ninguém precisa falar do Senhor a respeito, né? A gente tem aquele startzinho, né, das coisas dos crentes. Vem para Jesus que Ele tem um plano para a sua vida, mas depois a gente passa a conhecer Ele no coração, né, no íntimo, né? Então, essa é uma parte da nova aliança, né? É lógico que aqui Jeremias estava se referindo a Israel, né, a comunidade daqueles dias, mas nós sabemos que a nova aliança, ela veio, né, com o segredo que não havia sido revelado, né? Isso para todos aqueles que aceitarem a Cristo, né? Para que declararem que Cristo é o Senhor, né? Aí já tem uma outra confusãozinha, né? Declarar que Cristo é o Senhor, ok? Senhor. No Novo Testamento, a gente na verdade costuma colocar muito como Cristo como Salvador, né? Ah, o meu Salvador é o meu Salvador. Na verdade, declare que o Cristo é o Senhor e será salvo, né? É assim que está escrito, certo? Então, no Novo Testamento, a gente pode encontrar a palavra Salvador mais ou menos aí umas 15 vezes, dependendo da tradução da Bíblia aí que você usa, tá? Agora, a palavra Senhor tem mais de 650 vezes. É uma diferença aí bem gritante, né? Bastante, né? Por quê? Porque quem está debaixo de um Senhor, né, já está salvo, né? Ele é o Salvador. O Senhor na Bíblia a gente tem uma ideia errada de Senhor, né? Eu falo a paz do Senhor, ou às vezes eu falo, pastor, o Senhor quer que eu faça alguma coisa, né? Como uma forma de respeito, né? Fala para o pai, sim Senhor, né? Para o vô, sim Senhor, né? Mas ele não é o seu Senhor de verdade, né? É uma forma respeitosa de falar, né? A Bíblia, a palavra Senhor, a tradução dela mais correta seria alguém que é um escravo, né? Que tem alguém como Senhor, que tem um dono, né? Que tem alguém que tem a sua posse, né? O que é um escravo? Ele faz o que o Senhor manda, ele faz o que o Senhor pede, ele está sujeito às leis, à casa do Senhor, ele é alimentado pelo Senhor, né? No lado bom, lógico, Jesus não é o Senhor que escraviza nem que chicoteia, né? Mas ele é esse tipo de Senhor, né? Então, esse é o Senhor que nós temos que conhecer no íntimo, né? Com essa ideia de Senhor, né? Com essa ideia de senhorio, né? De reinado sobre nós, né? Outra coisa importante daqui, valendo essa nova aliança através de Cristo, né? Ele não se lembra, eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, né? Então é uma outra coisa que nós às vezes não percebemos, que é o quê? Que é a justificação, né? Nós fomos justificados, nós somos justos por Cristo, por causa de Cristo, né? Então temos pecados, sim, vários, fizemos muitos, sim, mas foram perdoados e não são lembrados, né? Não são lembrados mais. Mas a gente às vezes insiste em, né, aceitar a acusação do inimigo a respeito disso, né? Não, mas você já foi um bêbado, você já foi um... Sim, já fui, e pela glória do nome de Cristo não sou mais. Amém? Então toda vez que tiver uma acusação dessa, que Deus seja glorificado, que Cristo seja glorificado, porque não somos mais, não é verdade? Então toda vez, acho que se o inimigo ficar escutando isso da gente, acho que ele vai desistir, cara, acho que ele vai embora, vai falar, não, toda vez que eu venho falar isso pro cara, o cara fala glória a Deus, e Deus é glorificado, então acho que eu não vou fazer mais, né? Mas nós muitas vezes somos abalados por isso, né? Ficamos chateados, ficamos com pesar dentro da gente, né? E o que é isso? Estamos desmerecendo, né? Desmerecendo o que Cristo fez por nós, né?
Então, um outro ponto que tem, né, que Cristo fala, esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue, a nova aliança está valendo agora, né? E aí ele fala, toda vez que fizerem isso, façam em memória de mim, né? Você acha que Cristo estava preocupado que alguém ia esquecer dele? Eu acho que não, né? Tem várias passagens que ele fala, não, vocês no futuro serão perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser, sua família vai te odiar, por causa de... Pô, se isso era no futuro, então ele sabia que a gente ia lembrar dele, né? Ele sabia que estaríamos com ele, né? Ele sabia que ele seria famoso, né? Hoje você anda pelo mundo inteiro, você vê Cristo. Tem um crucifixo, tem uma igreja, tem alguém que fala, tem, né? A pessoa talvez não conheça Cristo de verdade, não tem aquela, né? Mas conhece, né? Eu tive uma vez que eu estava na China com um mestre meu, e aí um cara saxofonista tocou um hino cristão. Ele é budista. E ele falou, olha, esse é da igreja, esse é de Cristo. Não, mas você conhece? Eu conheço, muito bonita essa canção. Então, né? Todo joelho se dobrará, todo mundo conhece a Cristo, né? Sabendo no íntimo quem é ou não, mas conhece, sabe quem é o Jesus, pelo menos o histórico, né? O que passou por aqui, o que está escrito nos livros, né? Esse eles conhecem, tá? Então, esse em memória, né? Não quer dizer tanto a lembrar de Cristo, né? A gente sabe de Cristo, a gente conhece, a gente não esquece, né? Mas é o que ele significa, né? O que ele fez, o que aquele cálice representava, né? Uma nova aliança, um sacrifício, uma mudança de vida para todo aquele que nele crê, para todo aquele que declara a ele Senhor, né? Então, se nós temos acusações, se nós temos problemas, não, eu lembro de Cristo, e eu me lembro do que ele fez, e eu lembro que isso vale agora, isso vale até hoje, isso valia ontem e vai valer amanhã, amém? Então, essa é a memória de Cristo, essa é a memória que dá significado para a crucificação, que dá significado para o cálice tomado, né, validando essa nova aliança, né? Então, todas aquelas tentativas de diminuir a Cristo, de tirar seu poder, de tirar características, ela não vale, ela não funciona, né? Foi tentativas, mas não funcionaram, né? E nós não podemos deixar que elas funcionem, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João 1:29. Então, nós vivemos sobre uma nova aliança. Nós pecamos, né? Hoje espero que não mais, né? Caminhando em direção à santidade, de vez em quando dou uma deslizada, mas não é mais como era antes, né? E se pecarmos, ele nos perdoa, né? Ele é fiel e justo, né? Então nós sabemos disso e precisamos viver isso, né? Ele é o Deus vivo, então quando tentaram tirar o título de Deus, né, de Cristo de Deus, ele é o Deus vivo que cria, que destrói, que constrói, que reconstrói, que cura, que restaura, né? Nada do que foi feito sem ele se fez. Então, se ele estava no começo, do nada, ele criou tudo, né? Então ele cria em nós, cria em nossa vida, né? Restaura, né? Nós, acho que todos que estão aqui são frutos de restauração, né? Através da palavra de Cristo, através do agir dele na nossa vida, né? Então que não nos esqueçamos que o Cristo é Deus e tendo as características de Deus, ele cria, ele recria, ele refaz, ele constrói, ele renova, né? Ele restaura tudo, né? Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Em seu nome pedimos e somos atendidos, né? Há um só Deus, há só um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, né? Então, amados, às vezes a gente busca, né, em homens, em fórmulas, em coisas, né, mundanas, alguma resposta, alguma cura, algo para o nosso problema, né? E é engraçado que às vezes, mesmo depois de nos convertermos, né, mesmo depois de sermos cristãos, a gente primeiro vai nesse meio físico, né, nesse meio mundano. E aí quando não dá certo, aí a gente recorre a Cristo, né? Aí a gente vai, Deus, fiz tudo e não deu certo.
Não, o primeiro é Ele, né? Ele é o intercessor entre Deus, amém? Então, qual que é a vontade dele para a nossa vida, né? Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Então, mesmo nas tribulações, mesmo nos problemas, mesmo nas coisas que nós pensamos que estamos no controle, na verdade o controle precisa ser dele, né? Ele é o Senhor. Então, não sei vocês, né? Eu já caí muito nessa. Eu vou na minha, não, acho que isso aqui é legal para mim, vou fazendo, aí dá meio errado. Eu não, vou lá, vou de novo. Não, mas se eu fizer assim vai dar certo. Aí eu vou. Aí até dá certo. Para 2 dias depois, dá tudo muito errado. Amém? Aí eu vou orar, Senhor, o que eu fiz de errado? A primeira coisa é, você não perguntou para mim. Você não me escutou. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para você. Eu sou o seu Senhor. Né? Aí a gente abaixa a cabeça. Desculpa, né? Mas aprende, né? Então a gente é meio cabeça dura, mas aprende. Então é isso, né? Se nós lembrarmos que Ele é o Senhor, né? Que Ele está no controle, e buscar nele uma resposta, buscar nele né? É lógico que às vezes não é fácil, né? Falando assim, não, mas eu já fiz isso, não. A gente esquece que tem o tempo de Deus também, né? E a gente quer tudo para ontem, né? Então eu tô com um problema hoje, eu oro, amanhã quero resolvido. Se ele quiser resolver em um dia, legal. Se ele quiser resolver em um mês, ou em um ano, ou em 2, né? É com ele. Então aí tem que mudar, né? Faz igual os apóstolos, aumenta a nossa fé. Né? Dá-nos paciência, dá-nos perseverança, dá-nos força, né? E vamos fazer a vontade dele, né? Que sempre vai ser melhor que a nossa. O Senhor é o sumo sacerdote, né? Nos habilita a ter um caminho direto a Deus, né? Não precisamos de intermediário, né? Então, aquele que habita na sombra do Senhor, né? Então, o que é um habitar na sombra do Senhor? Ele está lá junto sempre, né? Não é de vez em quando, né? Aquele que está de vez em quando na sombra do Onipotente descansa, né? Então, nós precisamos habitar, né? Voltando a insistir, Ele é o Rei, a gente está no reino dele. Não dá para você viver num reino, né? Se declarar, eu sou brasileiro, mas eu vou habitar lá no Japão, né? Não, eu preciso habitar no Brasil, né? As leis daqui, as coisas daqui, a minha casa está aqui, a minha família está aqui, né? A não ser que eu mude para lá, mude de vida, mas às vezes nós fazemos isso, né? A gente quer viver no reino de Deus e habitar no mundo, né? Então eu habito no mundo, aí quando dá errado eu volto para Deus. É engraçado que se você habita no reino de Deus e você vai no mundo, ainda vale as leis de Deus, né? Vou dar um outro exemplo aí. Eu fui para a China lá, levei minha Bíblia, levei minhas coisas. Lá eu podia ler, eu era livre, porque eu estava sobre as leis ainda brasileiras, porque eu sou um cidadão brasileiro. Então os caras não podiam me dar paulada lá, não podiam me prender, não podiam fazer nada, porque a minha lei é do Brasil, né? Agora os caras que estavam lá estavam sob aquela lei. Então aí é que tá, você está sobre a lei de qual? Do reino de Deus? Você habita lá e de vez em quando vai lá no mundo buscar um dinheiro no seu trabalho e volta, né? E leva as leis do seu reino junto? Ou você está aqui, né? Então é uma comparação simples aí, mas é isso, né? Se a gente passar a pensar dessa forma, é assim que funciona, né? Eu tenho as leis dos homens, lógico, né? A gente tem que respeitar as leis do mundo, mas desde que elas não firam as leis de Deus, né? Agora, se a gente de vontade própria age de acordo com as leis do mundo, Deus não tem parte com isso, né? Então, esse é o nosso rei e sumo sacerdote, né? Tudo está sujeito ao seu nome. Eu fiz uma anotação aqui interessante a respeito dessas habilitações que que Cristo nos dá, né? Através do sacrifício dele. Nessa minha conversa com esse judeu aí, a gente falou a respeito de várias coisas, né? E aí eu pude entender um pouquinho mais como funcionava os costumes deles no Velho Testamento. Eles, para expulsar um demônio, tinham que fazer um ritual de 5 dias, certo? Tomar banho, lavar, jejum e água e isso e um monte de coisa. Aí você pega Cristo no episódio vou dar só um exemplo, né? Tem vários, vocês sabem, do Gadareno, né? Atravessou até Gadara, chegou lá, o cara, o endemoniado no cemitério, quebrava a corrente, batia em todo mundo, né? Cristo pergunta, quem que é você?
Nós somos muitos, somos uma legião, né? Uma legião, ele estava se referindo ali, para dar uma ideia, uma legião romana, né? Quantos homens integravam uma legião? De 2 a 5 mil, ok? Ou seja, tinha de 2 a 5 mil homens, né? A gente acredita que talvez 2 mil, porque quando ele manda ele para os porcos, eram 2 mil porcos, está escrito lá em Mateus. Então, pelo menos 2 mil o demônio tinha ali, ok? Então, como um homem, né, chega e fala, sai, para 2 mil demônios, e ele sai. Sem 5 dias de ritual, e outras vezes não funcionava, né? O cara ficava 5 dias lá fazendo um monte de ritual e não funcionava, não dava certo. E Cristo chegou lá, pisou. Primeiro que ele pisou lá, o demônio já veio adorar ele, né? Abaixaram lá, não faz nada com a gente, por favor, né? Como um demônio vem adorar alguém, né? Então, esse é o nosso rei, né? Esse é o nosso Deus. Às vezes eu até brinco com a minha esposa, ela, não, porque eu vou fazer não sei o quê, estou com medo lá. Eu falei, está com medo de quem? Quem é o seu rei? Quem é o seu Deus? O que é um demônio para esse cara? Né? Não é nada. Então ele nos habilitou através do nome de Cristo, através do seu sacrifício, reconhecendo como nosso Senhor, a só falar, sai. E o demônio sai. Então imagina que você tem mais poder que qualquer sacerdote, rabino, cara estudado de bom do Velho Testamento. Olha aí que coisa legal. Né? Então, esse é o nosso rei, né? Mas temos que viver pela lei dele, né? Sem enganos, sem deturpação, sem contaminação, né? Por isso que é tão importante, né? Ler a palavra, estar em comunhão, estar habitando no reino de Deus, né? Estarmos cobertos debaixo dele mesmo, né? É o que o ministério estava cantando, que o pastor estava falando no começo. Não precisamos de mais nada, nós precisamos de Cristo. Amém? Precisamos de Cristo efetivamente na nossa vida. Precisamos de uma caminhada séria, correta, firme com Cristo, né? É disso que nós precisamos. Então, não tem fórmula mágica, não tem, né, nada, é Cristo, é isso. Como o pastor disse, a parte dele ele já fez, né? E a parte dele foi a mais difícil, né? Nós temos que fazer a nossa, né? Andar com Cristo. Estar firmes em Cristo, não esquecer, em memória dele, lembrar quem é Cristo, que ele é Deus, que ele é um sumo sacerdote, que ele já é rei, e que nós estamos já agora no reino dele. Estaremos no reino melhor, né? Num novo céu, numa nova terra, ou habitando lá com ele, mas hoje já estamos sob o seu reino. Amém? Amém? É isso, gostaria de fazer uma oração aqui com vocês, né? O pastor quer acrescentar alguma coisa? Né? Vamos orar? Então, irmãos, vou orar, pedir que o Senhor nos perdoe pelas vezes que esquecemos quem é Cristo, né? Que nos lembramos dele como um Cristo histórico, como alguém que passou por aqui, mas nos esquecemos do seu poder, né? Nos esquecemos que ele é o nosso Senhor, né? E que nós estamos debaixo da sua graça, do seu cuidado. Amém? Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, primeiramente por estarmos aqui na tua casa, Pai, por podermos estar reunidos aqui, por podermos dar glórias a ti, por o Senhor nos trazer em segurança, nos livrar, nos curar, sondar os nossos corações, ó Pai. Agradecemos pelo teu sacrifício, ó Deus, que nos leva a estar contigo, que nos coloca diante de Deus livres, que nos dá acesso, que perdoa os nossos pecados, ó Pai. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes, Senhor, que buscamos em homens, ó Deus, que buscamos na ciência, que buscamos no nosso conhecimento e na nossa força, ó Pai, aquilo que o Senhor já tinha para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor já fez, os sacrifícios que tu já fizeste, ó Pai. Senhor, instrui-nos no teu caminho, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, um coração pronto a te servir, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Deus, que possamos estar sempre ouvindo a tua voz, ó Pai. Que possamos estar vendo o seu Santo Espírito nos guiando, ó Deus.
Esteja conosco, que possamos, ó Deus, fazer viva nas nossas vidas a Tua palavra, Pai. Queremos habitar, Senhor, na Tua morada, Pai. Queremos ser súditos, Senhor, servos vivendo no Teu reino, independente de onde estivermos, ó Deus. Esteja conosco, mostra-nos, ó Deus, o caminho. Corrige-nos, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. E agradecemos por tudo, Pai amado. Amém. Glória a Deus, Roberto. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, isso aqui, tá bem em sintonia com aquilo que Deus tem chamado esta igreja. Vamos, me ajuda aí, vamos lembrar. O Senhor Jesus, o que Ele é? Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Libertador, Ele é o nosso Pai, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra encarnada, Ele é o Filho de Deus, Ele é fala para mim, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Ele é o único intercessor entre nós e Deus, a única pessoa autorizada por Deus a interceder por nós diante de Deus. Tem muita gente bacana, melhor que eu, melhor que você, mas que não foi autorizado. Para ser autorizado, precisava se fazer Cordeiro de Deus, encarar a cruz, encarar a injustiça, morrer e ressuscitar. Aí sim está autorizado. Então, essa pregação, ela é fundamental, e eu louvo a Deus que o Senhor vem com pessoas para complementar o nosso ministério. O Senhor Jesus é todo, Ele é o perfeito, mas Ele deu a uns o ministério de adoração, a outros o ministério de dança, a outros o ministério de ensino, a outros o ministério de evangelismo, a outros, e esses todos juntos exercem o ministério de Cristo. Amém? Cristo é muito grandão para caber num cara só. Fala para o teu irmão, Cristo é muito grandão, né? Mas juntos nos completamos. Então essa fala, ela é fundamental, sabe por quê? Porque nós já estamos sendo bombardeados e seremos mais ainda por uma sociedade plural. Já ouviu isso? Você tem a sua verdade, lembra da Babilônia? Você tem a sua verdade, ela tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. E aí sabe o que significa? Dizer que só há uma verdade é grosseiro demais. Se você vai tentar ser bacaninha, você não vai fazer mais em memória de Cristo. Porque você tem que ser bacaninha. E a palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o único intercessor entre nós e Deus, o único que nos faz ligação com Deus. Por isso que a gente fica, Jesus, 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 porque é Ele, entende? Então, é uma palavra que nos instrui a verdade. É aqui, qualquer coisa fora disso, é que nós começamos o culto dizendo isso, né? Nem estava no combinado. Qualquer coisa fora disso, nós vamos construir para nós uma coisa diferente. Então quero convidar você a reafirmar a tua fé em Cristo Jesus. Sabe como é que a gente faz? Eu quero convidá-lo a aceitar Jesus novamente. Reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da tua vida. Parece ingênuo, parece simples, não é. É exatamente esse pilar que há de ser chacoalhado nas nossas vidas. Eu vou arriscar aqui, me permita, meu irmão, um texto de 1 João, que fala, 1 ou 2 João, eu tenho que achar aqui. Vamos lá, vamos junto. Vai lá no Evangelho, nas cartas de João. Vamos lá. 1 João capítulo 4, e a gente encerra com a leitura desse texto, que fala como discernir os espíritos. Vai vir um monte de cara falando em nome de Cristo. Não é? Então, se você entrar no YouTube, no Instagram, tem alguns sim, mas como é que eu vou discernir aquele que vem de Cristo ou não? Capítulo 4, versículo 1. Amados, o que diz? Não, fala forte. Não creiam
Não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, desde o tempo de João. Imagina hoje. Então, vamos nos colocar em pé e vamos nos afirmar a nossa fé em Cristo Jesus, a pedra angular, o alicerce firme. Amém? Prova o que ele falou, está autorizado. Prova o que se prega aqui, prova o que se anuncia desse púlpito, você está autorizado, porque é assim que manda a palavra. Não sai comendo qualquer comida assim passivo. O apóstolo Paulo fala: julgue todas as coisas. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Tem muita gente que já se enganou. O cara ele está de boa fé. Sabe por quê? Porque ele já se enganou. Em algum momento ele aceitou o engano e agora ele é só mais um papagaio do engano. Julgue à luz da palavra. Julgue à luz da palavra. O que se ensina desse púlpito precisa ser julgado através da palavra. Amém? É assim que é o critério. Se a gente se desviar para um lado, no domingo seguinte a gente se desculpa, se afirma, porque a gente erra. Mas nós não podemos ficar passivos. Vem um tempo mau. Vem um tempo de esquisitice. Vem um tempo em que o remanescente de Deus vai ser apertado. Diz que o engano vai, o Senhor Jesus fala, vai se espalhar e vai crescer tanto que até os escolhidos podem vacilar. Que eu e você sejamos firmes na palavra. E palavras como essa podem sempre estar aqui nos edificando e nos chamando para um presta atenção, para um prumo do Senhor. Amém? Senhor, nós recebemos Jesus com a mesma disposição do princípio, com a mesma ingenuidade, com a mesma alegria, com o mesmo desprendimento do começo. Nós recebemos Jesus das nossas vidas. E reafirmamos que precisamos de Ti. Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és o Redentor, Tu és o nosso intercessor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o verbo encarnado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o que precisamos. Tu és o ar que precisamos. Tu és o fôlego de vida. Tu és o amado da nossa alma. Sem Ti não faz sentido a vida. Sem Ti não faz sentido se reunir como igreja. Sem Ti não faz sentido absolutamente nada. Tu és o alicerce. Tu és a pedra angular. Tu és o Filho de Deus, tu és tudo para nós, tudo para nós. Senhor, dá-nos o discernimento do Espírito, para discernirmos o engano, para discernirmos o joio, para discernirmos o falso, para discernirmos o fake. A Tua palavra diz que nos últimos dias vão se levantar falsos, e o Senhor e a Tua palavra nos exorta a pôr à prova aquele que diz que é e não é. Senhor, dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo, que nós possamos julgar com o crivo da Tua palavra, que nós possamos julgar o valor através do poder do Teu Espírito, da direção do Teu Espírito. Tira de nós a meninice, tira de nós, Senhor, a pequenez e nos coloca um espírito maduro. É isso que o Senhor tem chamado esta igreja, um espírito maduro, para que possamos, em alegria, em leveza, em simpatia, e com um sorriso no rosto, mas também com a firmeza de alguém maduro, com a firmeza, a convicção de alguém que conhece a Cristo, não apenas de palavra, mas de andar com Ele. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.